Bom, Barolo, eu vou te passar, vou mostrar essa derrubada de treinador e tal, e aí eu quero que você fale, você está super bem informado, bastidor de São Paulo. Afinal de contas, jogador derruba treinador? Parece que essa semana as coisas foram escancaradas. Vamos ver. Vestiário é sagrado no futebol. Mas quem manda mais ali dentro? Os jogadores ou o treinador? O Campeonato Brasileiro desse ano está dando exemplos que os atletas podem sim derrubar o técnico, como já tinha alertado Rogério Micali no Mesa Redonda. A gente sabe quem jogou o futebol, certo, Vampeta? Conversa certíssimo, certo, Milho? Uma conversinha ali, outra conversinha aqui não tá dando certo, a coisa não tá indo, e aí... No Cruzeiro, a colisão do momento foi entre Rogério Ceni e Thiago Neves. O então técnico da Raposa deixou o meia no banco de reservas e acabou sendo cobrado por boa parte do elenco. Não deu outra. O ex-goleiro teve que pegar o boné e sair de BH. No Fluminense, a confusão foi na frente de todo mundo. Ganso não aceitou ser substituído por Oswaldo de Oliveira durante a partida contra o Santos e chamou o treinador de burro. A resposta foi na lata. Falou que o atleta era vagabundo e uma briga pior só não aconteceu porque o auxiliar Marcão acabou separando. No dia seguinte, sobrou para o treinador, que perdeu o emprego. E Ganso é recorrente nesse tipo de indisciplina, viu? Em 2010, quando ainda vestia a camisa do Santos, ele se recusou a sair de campo depois que Dorival Júnior o chamou para ser substituído. E naquele mesmo ano, Dorival também sofreu com Neymar, quando o craque não gostou do técnico colocar outro atleta para bater um pênalti. Quem também penou com jogadores mandando no elenco foi Cuca. Primeiro no Palmeiras, um embate com Felipe Melo. Com esse cara eu não trabalho, entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim, mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa falando um monte de coisa. E agora, mais recentemente no São Paulo, o treinador não aguentou a possível pressão do grupo e pediu demissão. Wagner Mancini foi efetivado em um dia e no outro quem assumiu o comando foi Fernando Diniz. Um áudio vazado nas redes sociais mostra que a escolha do novo treinador teve um só responsável. Sabe por que eu saí, Boleirão? Porque eu fui efetivado no cargo. Aí 4 horas depois disso, o Daniel Alves foi lá pedir o Fernando Diniz. Eles me chamaram e falaram que estava em dúvida. Eu falei, se vocês estão em dúvida, então vão atrás do Diniz que eu tô indo embora. Tchau. No passado, a história se repetiu algumas vezes. Em 2005, Daniel Passarella teve problemas com Roger Flores no Corinthians. Já Felipão, quando passou pelo Chelsea, não se entendeu com alguns líderes do time. Vanderlei Luxemburgo entrou em rota de colisão no Real Madrid com ninguém menos que a dupla Zidane e Ronaldo. E vocês aí no estúdio, o que acham de jogador derrubando técnico? Exagero ou acontece mesmo? E aí, Rogério Barolo? Então, só um recado pro Jesus. Quem sou eu para desrespeitar Jesus? Se ele não viu o primeiro turno, ele não era o técnico, era o Abel. No primeiro turno, o Flamengo teve 13 jogadores com cãibra no primeiro jogo aqui. Então, se falar de antijogo, do São Paulo, Arábia Saudita, pede para um assessor lá mostrar o primeiro turno contra o Flamengo. Então, futebol, desculpa, Jesus. Me perdoe, Jesus. Perdão, mas você está enganado. Sobre essa história de derrubar jogador, eu acho que o São Paulo, primeiro treinador, eu acho que o São Paulo jogou ontem, não foi o time do Fernando Diniz. Só que eu acho, o São Paulo, os jogadores não escolheram o Fernando Diniz? Então estão dividindo a responsabilidade. Eu acho que ontem entraram em campo e falaram o seguinte, olha, a gente escolheu o cara, vamos jogar pelo cara. Porque não é possível o São Paulo ter o comportamento que teve ontem contra o líder do campeonato, que vinha atropelando todo mundo, com 8 vitórias seguidas, ser o mesmo time, é o mesmo time, que empatou com o CSA em casa e perdeu do Goiás. Olha a postura dos dois jogos. Então eu acho, os jogadores do São Paulo escolheram o Fernando Diniz. Uma pataquada, o que aconteceu com o Mancini, apesar do Mancini não querer ser treinador, ficou bravinho, mas ele não queria ser treinador, sempre disse que não queria ser treinador. O que acontece no São Paulo é que a casa da mãe Joana é um resort, não é mais o São Paulo que a gente conheceu, tem 2 jogadores aqui que viveram as glórias do São Paulo, não é mais a mesma coisa, é a casa da mãe Joana. Então, às 4 da tarde, o Raí dá uma entrevista dizendo, o Mancini é o treinador.
às 11 da noite... Ele deu a disse que entrevista? Sim, ele falou, Mancini fica até o final do ano, a gente não tem nenhum nome, às 4 da tarde, na entrevista de demissão do Cuca, do pedido de demissão do Cuca. E às 11 da noite ele anunciou o Fernando Diniz. O Mancini fala nesse áudio vazado que ele foi efetivado no cargo. Então, exato. Não só até o final do ano. É, não, Ele ia vai ficar- ser ia- treinador sim, e pronto. vai- Chegou a ligar Assim, até para os auxiliares dele. né? Não, ele ligou pro Fábio. O Mancini ligou pro Fábio Melo, que é o Empresário. ex-jogador dele, o ex-jogador de São Paulo, também ligou pro Fábio para ele ir até o CT, e o Fábio chegou aí até o CT para acertar os novos termos de um contrato. Que ele, na verdade, ele foi efetivado com um contrato de treinador até dezembro de 2020. Até o final do ano, é isso, até o final do ano. A questão foi Mas essa. mudou tudo. Às 11 da noite chegou mudou treinador para Porque ser teve uma treinador. conversa dos jogadores, de um grupo de jogadores, que pediram a contratação. Os jogadores sabiam que havia esse acerto com o Mancini? Porque Isso não tem foi esse divulgado. detalhe, pode ser que não soubesse. Isso não foi divulgado ainda. Mas eu acho que seria Mas eu a acho ordem que sim. natural. Seria a ordem natural. Não tinha ninguém para comandar o time. Contra o Flamengo seria o Mancini. Até porque a torcida estava cobrando o Mancini já na época do Cuca. Na fase final do Cuca, nesses últimos jogos, a torcida já cobrava o Mancini, porque o Mancini fez bons jogos do Campeonato Paulista. Entregou para o Cuca o time do Wagner Campeonato chegou Paulista. na final do Campeonato É Paulista. isso, é isso. A torcida já pedia. Usando os Seria um jogadores caminho- da base, né? Exatamente. Exato. Seria um caminho natural o Mancini assumir pelo menos até o final do ano. Foi o que aconteceu na entrevista do Cuca, quando ele pediu demissão. Deprimente a entrevista dele, coitado, sem energia, assim, não encaixou o time. O Raí falou, o Mancini fica até o final do ano. Por isso a surpresa, quer dizer, surpresa para vocês, para mim não é surpresa nenhuma, que é a falta de planejamento do São Paulo, às 4 você anuncia uma coisa, às 11 você anuncia outra. E agora, a conta, a cobrança agora vai na comanda dos jogadores também. Não dá para responsabilizar só o Fernando Diniz. Então vocês não escolheram? Eu nunca vi comandado escolher comandante, só no futebol, mas é um mundo à parte. Mas agora vão ter que dividir a responsabilidade. Então eu acho que isso foi bom, porque a gente que escolheu, não é? Não foi imposto um treinador. Que quando é imposto, eu imagino que deva acontecer. Os jogadores podem falar melhor que eu. Eles ajudaram a escolher. Então agora vão ter que jogar pelo cara. Vamos tirar a dúvida aqui. O jogador chega a escolher, dá palpite de escolha do jogador, Cara, Alex? na minha época a gente não tinha essa brecha, não. Assim, eu passei vários clubes, trabalhei com grandes treinadores, mas acredito assim, se a diretoria pedisse a opinião de algum jogador, pedia sempre do líder do time, do capitão, não abria tanta brecha para todo mundo opinar, todo mundo falar. A minha opinião hoje do futebol brasileiro é que estão dando muito poder para o jogador de futebol. E antigamente não existia isso. A gente tinha as discordâncias, a gente não concordava muitas vezes com o que o treinador fazia, mas nós éramos profissionais, entrávamos lá e dávamos conta do recado. Derrubava o treinador? Eu não peguei, nenhuma época eu cheguei a pegar isso aí, mas eu escutei histórias dentro do futebol, mas assim, nos grupos que eu participei assim, é como eu digo, nunca aconteceu porque existia verdadeiros líderes, né? Eu vivi uma situação hoje o com problema do o Brasil é a falta Pirulito de que ele liderança. nem sabe disso, né? Nós fomos campeão baiano, né? Em cima do Bahia, o Bavi dentro do Barradão. O primeiro jogo foi na Fonte Nova 1-1, o segundo jogo no Barradão ganhamos do Bahia, campeão. O Agnaldo Liz, que jogou no Palmeiras, era o nosso treinador. Ganhamos o Campeonato Baiano, aí com uma semana o Edilson falou pro Paulo Carneiro, vou trazer o Oswaldo, é mais experiente para o Campeonato Brasileiro. E eu sou muito amigo do Edilson, né? O irmão que eu tenho. Vampiro, estou trazendo falei com o presidente para trazer o Oswaldo. Eu falei, mas trazer o Oswaldo, o Agnaldo acabou de ser campeão, tá querendo a luz do sol. Não, mas o Agnaldo não tem experiência de Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro não é Campeonato Baiano, que a gente vai lá enfrentar o Atlético de Alagoinhas, e a cada 3. Isso eu vivi, eu não concordei, porque eu nunca quis ser refém. Isso era jogador. Jogador. E o presidente foi na pilha. Eu nunca concordei com isso, porque eu nunca quis ser refém do treinador, dizer, eu te trouxe e no momento que eu estiver ruim, Essa é a você tem que me botar para. responsabilidade, exato. Porque eu que te trouxe. Então você não vai me tirar do time. Entendeu? Eu estou te dando um campeonato brasileiro, já era o Oswaldo de Oliveira, que ele tinha sido campeão. Então, eu estou falando assim, uma situação dessa, eu nunca convivi, nunca também fui consultado para que um treinador fique ou que saia. A gente até conversa entre o grupo. Por exemplo, eu vivi uma situação, contei uma com o Pirulito aqui, vivi uma situação com o Guilherme, semifinal do Campeonato Brasileiro de 2002. A gente sai tudo certinho, quem bate córner, quem bate falta. E aí o Romário faz 1-0 no Fluminense e Corinthians. O Romário faz 1-0 e quem tem que bater o pênalti é o Rogério, lateral. O Guilherme pegou a bola, lembra disso? E bateu o pênalti. E a bola foi lá em cima, perdeu o pênalti aos 43 do segundo tempo. Dentro do vestiário a gente fechou um pau. Fechou o pau com o Rogério porque
ele que tinha que bater não era o Guilherme. Nem falei nada com o Guilherme, porque o Guilherme pegou a bola, mas ali saiu determinado que era o Rogério. Só que no jogo de volta a gente teve que correr dobrado, ganhamos de 3-1 do Fluminense aqui e fomos para a final do Santos. Então se resolvia ali dentro mesmo do vestiário. Hoje está muito escancarado. Ó. Quer quem de treinador? Isso o jogador fica refém, o treinador também. Mas peraí, o Miller, você acha que o Fernando Diniz não vai ter condição de tirar o Daniel Alves do time? Lógico que sim. Até porque ele é um treinador que tem suas opiniões, as suas convicções. O Vampeta diz que vai Eu tô falando assim, refém. para não virar. Eu acho que quando o grupo exige, principalmente 5, 6 líderes, que venha um treinador, Então, foi o que aconteceu. fica refém. Se você tirar 2 desses do time, já fica de cara feia. O Miller não concorda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que isso, o Daniel Alves, que nunca foi protagonista no meio em outras equipes, não será no São Paulo. Se ele estiver jogando mal, o Fernando Diniz tem toda a liberdade de tirar ele, toda a autoridade. Ué, senão ele não vai ser refém do Daniel Alves, independente da sua opinião, né, da sua dica para poder contratá-lo. Né? Eu acho que a troca foi boa, né, pegando um gancho, a troca foi boa. O Cuca criou um ambiente muito ruim no São Paulo. Né? O seu filho quase saiu no tapa com o Carlinhos Neves, por isso o Carlinhos Neves pediu demissão do clube. Quer dizer, quando ele pediu demissão, de graças a Deus. Agora, a culpa aí não é do Fernando Diniz, não é do Daniel Alves, a culpa é da diretoria. Porque na entrevista ficou bem claro o Raí dizendo, né, olha, o Mancini vai treinar, vai comandar a equipe contra o Flamengo. Foi bem claro e evidente ele falar isso. 4 horas depois aconteceu o que aconteceu. Fernando Diniz não tem culpa nenhuma, nem o Daniel Alves. Na minha época, quantas e quantas vezes Pimenta me consultava, poxa, podemos contratar tal jogador? O que você acha? O que você acha de contratar um outro treinador, esse aqui? Eu dava minha opinião. Qual o problema nisso? Entendeu? A gente eu, assim como o Raí, Zete, Ronaldão, nós éramos os líderes na oportunidade. Então o Daniel Alves dá uma opinião de trazer o Fernando Diniz, para mim ele não errou em coisa nenhuma. Quem errou foi a diretoria em ter comandado diferentemente da situação, efetivado o Mancini, depois desefetivado e contratado o Fernando Diniz. Agora o Fernando Diniz não tem culpa nenhuma. Deveria ele vai fazer o trazer ou trabalho não? dele. Deveria ter ouvido o Daniel ou não? Você acha que foi nesse aspecto? Deveria ter ouvido o Daniel? Eu ou acho não? normal. Porque na minha época os diretores, o presidente me consultava em muitas contratações de jogadores e de treinador. E eu dava a minha opinião, sem dúvida nenhuma. Assim, não vejo nenhum problema em relação a isso. A culpa é da diretoria em ter efetivado o Wagner Mancini e depois desefetivado ele e contratado o Fernando Diniz. Esta foi a culpa da diretoria. Mas é o que eu digo, será que depois, se o Fernando Diniz não tiver os resultados, for embora, o Daniel Alves vai junto? Porque essa escolha foi dele também e do grupo. Não foi só dele, né? Do grupo, mas então, aí você vai ter que... Volpe, então, mas e aí, do Hernandes aí também. fica uma coisa e o Pablo, que... né? E o Pablo. Pablo e Tietchan que jogaram com ele deve ter indicado que gostaram do É trabalho. melhor você errar com as suas convicções do que você errar por terceiros. Eu penso assim, porque se não der resultado, como que vai ficar? Olha, Agora, a verdade é que acredito, o Mancini veio para o São Paulo, né? A gente estava aqui mesmo, para ser diretor, né? Ele falou que ia largar, mas quando viu a oportunidade de pegar um gigante como o São Paulo, e com o plantel que tem, que o São Paulo não tem um plantel ruim. O plantel do São Paulo é muito bom. Né? Aí se sentiu muito magoado. E aí, Guilherme? Eu só acho que o que precisa ficar muito definido nessa situação é a cronologia dos fatos. Só isso. Eu acho que você ir num jogador como o Daniel Alves e fazer uma consulta de um possível treinador, eu acho que isso é realmente, como o Miller falou, é normal. Só que se eles já sabiam que o Wagner Mancini, porque se ele foi efetivado, o comandante era o Wagner. Sim. E estava no dia a dia lá com ele. Por isso que eu falo da cronologia dos fatos. Então, como eu não sei, agora, se esses atletas que pediram a contratação do Fernando, que não tem nada a ver com isso, e também não se criou nenhuma celeuma entre Fernando e Wagner, nenhuma. Não é só amigo, eles até conversaram hoje, sei, tá tudo bem. Eu faço parte da FBTF, nós temos um grupo. Então, assim, agora, a cronologia dos fatos é que fica ruim. A partir do momento que se os atletas já sabiam, se eles tivessem, já tem informação, ó, vocês têm um novo treinador, vocês têm um novo comandante, é o Wagner Mancini. Então, e aí, a partir desse momento, não, nós não queremos e queremos o fulano de tal, aí não é normal. Não mas é já normal sabia, porque já sabia ele que é eu o acho que seu comandante. Eu acho que o Mancini deu treino pros caras à tarde. Então, assim, ia dar. Já sabia, aí os atletas fica ruim. sabiam. Aí fica ruim. Então, Só que tem uma coisinha, o Guilherme. Eu acho que o Fernando Diniz não tinha currículo para ir para São Paulo.
Ele não ganhou nada na carreira dele. Não, mas aí já outra. Não, é uma então, opinião, é uma outra discussão. Eu acho que ele vai casar perfeitamente. Então, eu acho que não, porque nessas horas, o time grande que nem o São Paulo, vocês jogaram lá, você jogou, sim. O Miller jogou, o Pirulito jogou, o Vampeta, graças a Deus, não. Mas eu estou dizendo o seguinte. Respeite o São Paulo Futebol Clube. Não. Coitado do jogador que ele jogou. Coitado, uma falha, lacuna na carreira dele. Não, porque é o seguinte, eu acho que ele não vai conseguir controlar o grupo. Quando ele começar a dar aqueles piti na beira do campo, que ele dá muito piti, os caras não vão entender. E outra coisa, o Daniel Alves indicou o Fernando Diniz. Eu acho que ele pensou assim, bom, com esse aí eu vou poder controlar. Então ele não conhece o Fernando Diniz. Então. Ele não conhece o Fernando Diniz. Não existe a mínima possibilidade de ninguém mandar. O cara é uma bala, ele é nervoso, ele é personalista, ele tem um caráter forte, né? Então eu acho que não vai dar certo essa contratação do São Paulo. Barolo, aí precisava de um técnico mais experiente. O Fernando vai ser comandado pelos jogadores? Eu acho que não. Pelo temperamento dele, eu acho bem difícil. Não vai aceitar. Isso pode ser um problema, né? Mas ele já jogou na retranca. Mas eu acho que o São Paulo... Ontem ele jogou na retranca. Não era o time do Fernando Diniz ontem. Ele tem fama de ser... Ele tem fama de ser ofensivo e ontem ele jogou na retranca. O cara deu meio treino, Chico. Ele deu vídeo de treino. Sim, mas foi uma retranca. Olha, foi retranca, foi antijogo, tá certo. Mas tinha que segurar o Flamengo mesmo. Tá certo Jesus reclamar. Pô, o São Paulo não deixou o Flamengo jogar. E quase ganha o jogo com o Antony. O Antony, a bola do jogo ali, aquela bola do Antony. Mas foi um antijogo. O Flamengo não jogou nada, não deixaram os caras andar em campo. Como o Flamengo fez no primeiro turno. Foi muita falta. Foi muita falta. Fez no primeiro turno. Muita falta. Eu acho que o Fernando Diniz não vai ser comandado. Eu acho que ele tem tudo para dar certo no São Paulo. O meu único medo, minha única preocupação é que para o futebol do Fernando Diniz, se o trabalho dele aparecer, ele precisa de tempo para trabalhar. Que a gente tanto fala no futebol brasileiro. Ele precisa de tempo para colocar as ideias deles em prática. Ele e qualquer outro. Sim, né? Mas ele mais, porque as ideias dele são muito diferentes do que o padrão normal. E ele precisa de muito tempo. Pela primeira vez, o Chico está certo quando ele diz que não tem currículo, não ganhou absolutamente nada, não deu certo em lugar nenhum. Só que pela primeira vez, o Fernando Diniz vai ter time para jogar. Ele vai ter o melhor elenco que ele teve nas mãos. A única coisa que me preocupa é o seguinte: será que vão dar tempo para ele? Não vem pedir para a torcida do São Paulo ter paciência. Tem que ter paciência. Ninguém tem paciência. Agora, você não acha que o São Paulo já vai mostrar contra o Fortaleza o sistema do Fernando Diniz? Eu não sei se demora tanto. Acho que demora até menos. Tem uma semana aí, mas para você fazer... Não, mas para você fazer peraí, você fazer o Arboleda e o... Sair jogando bem? Como é o Bruno Alves? São rápidos, são zagueiro mesmo. Eles são zagueiro, não é essa habilidade toda, né? E outra coisa também, na entrevista, eu gostava muito do Cuca, é um cara que eu joguei contra, tem uma amizade muito grande, mas dizer que não encaixou seus pensamentos com o plantel que ele tem. Não casou. O terceiro plantel mais caro do país é o do São Paulo. Só pede para Palmeiras e Flamengo. Uma chegada do Daniel Alves, do Pablo. Mas como é que vai encaixar o Vampeta? Não, mas assim, medroso, foi muito medroso. O treinador briga com os principais jogadores, como então, é isso que eu tô falando. Tem Pato, Pablo, o Raniel. Cria um ambiente negativo, o jogador não gosta disso. Então, assim, eu não gostei o Cuca chegando. Me chamaram até de cabelo de boneca, foi a primeira vez que eu fui xingado. Pô, a gente é xingado toda hora, cara. Fala. A gente é xingado toda hora. Você joga um racha, o cara te xinga. Ele é capaz de brincar o rachão lá, não sei se os caras acabou o rachão, que era... É um jogo que a gente faz antes de começar as partidas oficiais. Todo mundo se xinga. Não, pô, fui xingado pela torcida de São Paulo, meu jogo não encaixa. Com o plantel que tem aí também foi muito medroso. Foi muito medroso. Em 5 meses você não dá padrão de jogo para uma equipe como o São Paulo, que teve a parada, investiu mais que o Palmeiras. Não, teve a parada da Copa América também, teve tudo. Mas faz. Sábado, São Paulo já vai jogar no sistema do Flamengo. Eu tenho certeza disso. Fortaleza do Rogério Sabe por que vai? Porque e vai perder. O jeito dele jogar depende, por isso que eu falo, vai demandar tempo. É muito subjetivo falar do tempo do Fernando com os atletas. Porque da maneira dele jogar vai depender muito do nível intelectual, tático desses atletas. E o nível do São Paulo. Quem joga? Então, mas isso porque o Fernando Daniel Alves, né? Não é fácil acompanhar. O Daniel Alves jogava nesse sistema. Eu acho que não é fácil. Eu conheço muito bem. Os laterais direito e laterais esquerdo de São Paulo, todos sabem, tecnicamente são tudo bom mesmo. Do meio campo para frente, uma qualidade fora do Luan ali que marca mais um pouco, mas os dois zagueiros que tem que sair jogando com ela redonda,
Eu acho que o problema vai estar ali. Se ele tiver que tirar um, ele tira um. Sai pelo lado. Ele vai dar o jeito dele. O que eu falo assim, o Fernando, que o Thiago ele pensa diferente, ele é diferente. Eu joguei com o Fernando no Cruzeiro em 2004 e nós tivemos aí se formando como treinador muito tempo juntos. Joguei muitos jogos contra o Fernando. Agora, vai depender do Mas nível. exige mais do atleta. Exige mais do atleta. Por isso que eu falo. Por isso que pode demorar depende mais. do nível. O nível é bom ou ruim no São Paulo? São Paulo, ótimo. Como? Não estou falando de inteligência tática. Ótimo. A qualidade do Tem plantel tem jogadores, tudo pra né? Tem funcionar. Hernanes, tem o Pato, o Pablo, tem o Mas o Daniel Hernanes, Alves, O Tietê, né? Que se foi Pô, criado... deu certo no Audax, mas não dá certo no São Paulo? Aí já tá mas falando do mas Ceni, o Miller, o Hernanes, ele ataca e tem que pegar um táxi para voltar. Ele tá lento demais, ele não aguenta, não é o mesmo Hernanes. Não, mas aí depende da dinâmica de jogo dele. Ué. Ele faz com Se ele quiser correr com a bola... Não, ele com a bola no pé, acabou, não No tem mais Fluminense isso ele não. botou o Ganso pra trás, que tem qualidade de jogo. O Hernani também pode vir. É onde ele vai... Onde o Hernani sempre a Exato. posição. O Helena sempre fala que o Hernani nunca foi camisa 10, não. Nunca Ele tem foi. muita qualidade, ele, no começo de carreira, ele podia fazer como primeiro volante ou segundo. Vindo de trás, chuta bem com as duas, cabeça em pé. Agora no São Paulo que adiantado, muito andando pra frente. Pode botar para sua posição de origem. Eu acho que ele volta um pouquinho. Passa aí de bola. Hashtag mesa redonda. Você tem tempo ainda de botar a gente do Trend Top. Como é que tá, Guilherme? Ainda não entramos no Trade Topics, a gente não tá ainda. Bora, irmão, vamos aí, ó. Tem a paradinha aí. ó. Paradinha com o Vampeta depois, né? Ó, o Flávio vai lançar o livro, a gente já faz a paradinha amanhã. É isso aí, amanhã. Radial, me conta ali na Radial. É o seguinte, tem mais polêmica. O Rogério Ceni saiu, que vai estrear contra o São Paulo, aqui no Pacaembu. Ele foi derrubado claramente pelos jogadores, principalmente pelo Thiago Neves. E aí? Como é que fica? Meu caro Pirulito. Pra mim, ele foi fritado ali no Cruzeiro. Porque também é uma coisa muito estranha também, porque antes me parece que os jogadores também pediram a contratação do Rogério, pelo que eu acompanhei. E aí depois ele tira, na verdade, o Thiago Neves e aí começa toda essa situação, esse oba-oba aí. Eu acho que também o que aconteceu assim, eu até entendo, eu vi a entrevista do Dedé também, o que ele disse, eu achei que ele comentando pode ter sido uma coisa normal de pedir para que o grupo se fechasse, mas não era, acredito eu, o momento de se expressar na situação que estava vivendo o Cruzeiro. Mas você sabe que nessa situação, eu falei antes que eu queria fazer um comentário aqui, eu não vi nenhum jornalista levantando o que eu vou abordar agora. Logicamente que foi feita uma situação para o Rogério perder o emprego, ficou claro isso, né? Mas uma coisa que eu não vi ninguém falar essa semana, sabe o que acontece? Eu ouvi tudo, aí fica muito claro que alguns jogadores queriam que jogasse A, B ou C, não é isso? Né? Tá, e aí? Só que é o seguinte, se você escolhe Miller, Vampeta e eu para jogar, só que no lugar dos três jogaram outros 3 companheiros seus, não jogou? Sim. E se eu sou um desses caras que jogaram esses jogos... Peraí. Mas eu não vi falar nada. Se eu sou um dos 3, eu vou falar assim, ô camarada, vem cá. Você tá achando que eu tô aqui pra o quê? Pra completar treino? Ou pode servir Gatorade depois do treino? Peraí. Não tem jogadores hoje como vocês na época. Peraí. Mas você tá achando que eu vim aqui pra quê? Claro, tem Pra razão. jogar bola na área, pra você tirar? Tem razão. Ou pra goleiro sair, ou eu tô aqui pra quê que vocês acham que eu tô aqui? E outra coisa. Só que eu não vi nenhum jornalista levantar isso também. E outra Peraí, vocês estão escolhendo quem joga, mas quem jogou? Não fala Não faz nada. parte? E outra coisa Não são também, meu companheiros? Ó, Bem olha abordado. bem, Mas ó, Ninguém falou, abordado. né? Nenhum jogador abriu a boca pra Chico. falar. ó, É isso mesmo. ó, Pensa o Guilherme jogou contra, não sei se Por isso que o elenco tá Você rachado. jogou ao lado do Rogério Ceni? Joguei. No Nós São estreamos Paulo? juntos no Mina São jogou Paulo. com o Rogério Ceni também no São Paulo? Jogou, pô. Pô, pra mim não é novidade nenhuma, que o Rogério Ceni mudava de esquema subindo pro vestiário com o treinador. O cara dava preleção aqui, Rogério, aí ele foi campeão, é bicampeão com o Rogério. Aí ele falou nada daquilo que falou lá, vamos mudar, vai ser assim. Era Mas isso? Não pode tomar também um beliscão, Mas não é? era isso, Não vai Alex? tomar um beliscão, é a carreira agora é de treinador. Já não é de jogador, Eu joguei- pode eu- tomar uma beliscada. Eu joguei com o Rogério, o Mudava treinador tudo. era o Tele, então não tinha... Nessa época... Tele não, né? Não. Também, né? Mudava com todo mundo. Pergunta pro Ney Franco. Com o Ney Franco foi Por bem... quê? mas, Só ó, Ney Franco com a galera. Ô, Flavito, sabe o que acontece? Você pode mudar durante o jogo. Agora, saindo da pré-eleição, subindo o túnel, durante o jogo você vê o jogador começa, ó, isso aqui não tá dando certo. Agora, o cara acabar de falar aqui, subir no túnel, o Rogério mudava, pô.
Mudava tudo. Diga-me. Bom, o Ronaldo Fenômeno também, né? Uma coisa é o jogador dar uma declaração. Outra coisa é o treinador dar uma declaração contra os jogadores. É, o que ele fez na coletiva. É a lei da bola, não adianta, não vai mudar. O Guilherme hoje é treinador. Se ele chega a dar uma declaração contra os seus jogadores, ele vai ser fritado pelo grupo. Não adianta. Foi rápido, o jogador né? não vai correr para ele. E não o adianta. Abel, que função vai fazer nisso, que está no lugar do Rogério agora? Ah, já é uma outra coisa, né? Já O Abel trabalhou já é com um ele, cara né? tarimbado, Tem foi fama no de Cruzeiro. paizão. Exatamente, ele vai... Lembra que nós debatemos aquela declaração do Rogério Ceni? Eu falei pra você, ele deu uma declaração de jogador, não de treinador. Aí, Você falou mesmo? Aí que acontece? O Thiago Neves, o melhor jogador do time, ídolo da torcida, Fred. ele queria afastar o Thiago Neves, a diretoria não deixou. Quer Micali dizer, falou aqui semana passada. Ali ele já ele perdeu o grupo ali, já caiu ali. Então, quer dizer, não precisava ele falar aquilo publicamente, falar pro jogador. No vestiário ali, no tete-a-tete, no cara a cara, dava no meio do jogador. Aí é uma outra coisa. Agora, publicamente, quando vai falar Se ele dá assim, no meio também, ele cai do mesmo jeito. não tem jeito. Cai ó. também do mesmo jeito? Ali já estava marcado. Todo mundo sabe da briga do... Flávio, ali já estava marcado. O Brasil todo sabe da briga do Marcelinho com o Luxemburgo, quando jogava no Corinthians. O Luxemburgo chegava assim, pegava eu, Rincon, Edilson, e Gamar falava assim, ó, vocês seguram a onda, eu vou sacar o Marcelo. Vocês seguram a onda, a gente não. O maior ídolo do clube, a gente erra 3 passes, a torcida já começa a vaiar todo mundo aí, porque o Marcelo... A gente segura o Marcelo, nós jogamos, seguramos o Marcelo dentro de campo. E ele topava? Aí topava. Deixa que o Marcelo dentro de campo, a gente comanda. Se você sacar o ídolo do time, você vai trazer um problema com a torcida, com todo mundo. Não é todo dia, é toda quarta de noite que você está jogando bem, ou no domingo de tarde. Pega uns passes errados, um atacante perdeu o gol, já vem a pressão. Teve Então, mas mais isso um vem da caso. malandragem da experiência do treinador, né? Você falou do Abel, eu posso falar muito bem do Abel. O Abel foi meu treinador no Atlético. É um perfil totalmente diferente do Rogério. E outra coisa, ele já foi treinador durante um bom tempo, principalmente do Fred e do Thiago Neves no Fluminense. Então aí ele não vai ter problema nenhum. O Rogério fez bem de voltar para Fortaleza? Agora ele vai estar com o pepino lá para descascar. Eu não voltaria. Eu também não voltaria, Eu, não. de jeito nenhum. Por quê? Ficou muito rápido, né, Flávio? Muito. E o Pulou pra Fortaleza, cá, tá saiu, coladinho ali na zona de rebaixamento. Você pode... Vocês viram na rede social os caras falando que ele é esperto? Que ele foi pro Cruzeiro, detonou o Cruzeiro que estava brigando com o Fortaleza. Agora para salvar. Ele foi para salvar. Teve mais um caso essa semana. O Ganso bateu de frente com o Oswaldo Oliveira, chamou o Oswaldo Oliveira de burro, que o chamou de vagabundo, e hoje ele entrou com a tarja de capitão do time. E aí? E o Oswaldo caiu, né? É uma vergonha, né? Eu tô gostando. A semana foi de fumaça. Vergonha mesmo. de quem? Do Ganso, pra mim, ó. Do Ganso, da entidade. Como é que você põe a faixa de capitão num atleta que fez o que ele fez aí? Isso é uma vergonha. Pra mim é uma vergonha. Queria bater no treinador. E outra, não é só no treinador. O Oswaldo hoje, quantos anos tem o Oswaldo? Tem minha idade, 70 anos. Vai fazer 70 anos. Não, agora. isso é falta de respeito, uma Mas falta aí de educação. o que me admira muito depois, sabe também? O Oswaldo, querer dar, quase eu ligo pra ele, dá de boa samaritana, vai pra coletiva. Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem, abracei Diz o que Ganso, ele abraçou, morreu tudo. Aí, ele que tomou a pelo amor de iniciativa. Deus. É que O tinha que ele devia acertado fazer? com o Ganso. Hã? O que ele devia fazer? Primeiro que ele não estava demitido ainda. Na coletiva ele falou, ó, comigo tá afastado. O cara atirando, exato. Chega na coletiva, Não joga mais mostra esse cara. como é líder, como treinador tem que ser feito. É isso. Abracei ele, tá tudo resolvido. Aí o Ganso, ele fala, abracei o Ganso, tá tudo resolvido. O Ganso tá aqui, comigo não tá resolvido nada não. Não tem paz não. Aí pergunta, quem tomou a iniciativa? O Oswaldo fala, fui eu que tomei a iniciativa. Aí- O cara é xingado, humilhado. Ali, pro na mundo verdade, inteiro ver. Fabito, ele caiu. O Oswaldo caiu dentro do campo. Ele já estava. A torcida já não queria, Ele o já, Ganso tava, ajudou mais ainda, ele né? já tinha caído ali. A discussão foi um estopim já de coisas lá atrás. Até porque teve 3 partidas seguidas que o Ganso estava até jogando bem. Ele tirou o Ganso. E o Ganso não gostou. Então essa foi. Ele a alegou gota que o Ganso, ele pediu para fazer uma volta e ele não conseguiu. Não tinha gás Sabe, para voltar. Fabito, Ganso sabe o que fala que foi acontece? mentira. Fabito, sabe o que acontece? O treinador no futebol brasileiro, que tem o treinador, o Guilherme tá aqui, meu, se o melhor jogador do teu time é o fulano de tal. Por que você vai brigar com o melhor jogador do time? Deixa o cara, tá jogando mal, daqui a pouco numa jogada, ele vai decidir quantas e quantas vezes. Eu tava jogando nada no São Paulo, então ele falava assim, você não vai sair.
Porque numa jogada você vai decidir. O Raí, o Palinha, o Cafu. Quer dizer, então o que acontece? Você é um pouco diferente do Ganso, Então né? o que acontece, Flavinho? Você jogava pra cacete. O Ganso jogou com o Neymar, pô. Mas, como Flávio, jogou o Zé Love, como jogou o Wesley, mas, como Flávio, jogou o Allan Kardec. Dentro do Fluminense, André. que é um time limitado tecnicamente. Muito. Ruim. O Ganso é o melhor jogador do time. Guardadas as E tá na proporções. zona de rebaixamento. Não, mas assim, especificamente nesse jogo, nessa mudança aí, foi por uma desobediência mesmo. Ele chama e ele vira e fala, eu não vou. Como já tinha feito outras vezes. Sim, exatamente. Isso aí.